Muito boa noite para todos. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui falando sobre carreira livre, um tema que tem sido a minha vida nos últimos 2 anos e meio. E um tema bastante relevante para esse momento, porque eu vejo que tem muita gente despertando para o fato de que o corporativo, quer a gente queira, quer não, em algum momento tem fim. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou contar a minha experiência nesses últimos 2 anos e meio, alguns aprendizados que eu acho que foram muito valiosos, que podem ser valiosos para quem está atravessando esse período, para quem tomou essa decisão de tentar uma carreira livre, ou já tomou a decisão de que esse é a sua única opção. E eu quero compartilhar e, quem sabe, aí poder contribuir com as pessoas que estão nessa jornada. Então vamos lá, só tem alguém... Já fechou, obrigada. Então, primeiro, eu quero começar falando que eu não sou contra o corporativo. Pelo contrário. Eu fui muito feliz como executiva. Acho que foi uma jornada incrível, sou muito grata por tudo que aconteceu, por tudo que eu vivi, até pela minha saída. Mas, em algum momento, essa vida começou a não se encaixar com todos os meus desejos. E, para mim, o que foi relevante foi a vontade de estar mais presente com os meus filhos, que são pequenos. Quando eu saí, o meu mais velho tinha 6, a minha mais nova tinha 4. E também uma vontade de contribuir com o que eu acho que é o meu melhor, são os meus maiores talentos. E apesar de no corporativo eu ter esse espaço, era um espaço que ficou limitado para a Marina que eu me tornei. Então, eu acho que eu, como muitos, né, executivos que estão nessa posição de ter uma grande bagagem, mais de 15 anos, 20 anos de experiência, né, ter alta performance, uma alta contribuição para as organizações, comecei a questionar o script. E eu acho que quanto mais a gente sobe, maior é o nosso risco de demissão. E maior é o preço, que também eu acho que a gente paga por estar nessa posição, né? Maior é o preço no sentido de o que a gente precisa abrir mão, muitas vezes, para manter essa posição. E a gente vai se tornando um profissional mais caro, que pode ser substituído por um profissional mais barato. Essa é a realidade. E a gente também vem de um contexto onde a IA está, de fato, mudando a dinâmica do trabalho. Deixa eu aceitar aqui. A gente ainda não sabe onde exatamente isso vai dar, como que isso vai se desdobrar, mas é fato que a IA ela está substituindo serviços e substituindo recursos humanos. E tem uma parte do trabalho que a gente fazia como executivo que não precisa mais ser feita. Então, essa realidade de um trabalho fragmentado, não sei em quanto tempo, mas ela vai se expandir. As relações de trabalho, elas estão mudando. E aí acho que tem um outro aspecto também que faz com que essa realidade se acelere, que é, e eu não estou dizendo que isso é uma realidade a todo momento, mas provavelmente vocês que estão aqui já passaram por situações como essas, né?
principalmente num caso de recolocação, uma empresa que não quer pagar exatamente o seu valor e você tem que ficar à mercê da oportunidade que tem. Um chefe que não, que você tem que aguentar, porque estar naquela posição, né, e passar por situações que não necessariamente você gostaria de passar. Circunstâncias que você não controla, áreas que mudam, prioridades que mudam, ou jogar um jogo que está desalinhado com seus valores. Eu acho que isso é muitas vezes o que movimenta as pessoas a buscarem uma alternativa. E a carreira livre, então, é um caminho de gerar valor com seus talentos, de continuar contribuindo, até porque hoje, cada vez mais, a gente vai ter que trabalhar, isso é um fato, de alguma forma, e não só o ter que, às vezes não é nem uma questão financeira, mas é uma questão de contribuição. Acho que o trabalho, ele traz propósito. O segundo ponto é deixar sua marca no mundo, e eu acho que a gente vai mudando o que a gente quer deixar de legado. A gente vai podendo contribuir de outras formas, e não necessariamente o lugar que a gente está aberto a receber, digamos, esse nosso eu evoluído. E o três, ter mais qualidade de vida. Acho que hoje eu consegui, depois desses 2 anos e meio aí de percurso, uma vida onde eu consigo ter um equilíbrio melhor e estar mais presente com a minha família. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de empreendedorismo, e eu não estou aqui para dizer que vai ser fácil, ou que foi fácil, porque não foi. Eu trabalhava com startups, né, meu último trabalho foi na Nike, na Centauro, como C-Level de estratégia, M&A e CVC, né, compras e vendas de startups. E a verdade é que 9 entre 10 startups falham. E uma estatística de que 70% dos empreendedores desistem no meio do caminho. É porque não é fácil. Eu me lembrei desse gráfico, e é o gráfico das startups, né? E a gente tem esse vale da morte aqui no meio do caminho. Que no caso da carreira livre, ele começa no vale. Porque a gente sai, né, com as nossas despesas. Normalmente a gente não, talvez não queira, né, reduzir muito essas despesas, então você tem as despesas correndo, mas você tem zero receita. Então você vai consumindo o seu patrimônio até você ter uma entrada de receita que pague essas despesas. E é aqui que a maioria das pessoas fica, porque o começo é difícil. E é por isso que tanta gente não sustenta, não suporta. Mas eu costumo dizer, eu dizia isso desde a época de startups, que toda startup pode dar certo. Se a ideia é boa, claro, e se a pessoa é competente, se os fundadores são competentes. Em algum horizonte de tempo. O problema é o tempo. E se aguentar até achar o modelo ideal, até achar o jeito ideal de fazer, até ter as oportunidades necessárias para gerar a receita que ela precisa gerar. E muitos não aguentam esse tempo. Então, a primeira reflexão que eu trago para vocês, eu acho que ela é muito importante, que é como está o fluxo de caixa de vocês. Tem pessoas aqui em situações diferentes, tem pessoas que estão hoje no corporativo
imaginam que em um momento não vão estar e estão se preparando para isso. Estão construindo um negócio em paralelo, ou estão fazendo uma mentoria, um programa para se preparar para isso. Tem pessoas que saíram de maneira planejada. Tem pessoas que saíram de maneira não planejada, como eu, que saí há 2 anos e meio atrás de uma maneira não planejada. Não esperava naquele momento sair. Então essa é uma reflexão que eu acho que ela é importante e que é simples como a gente entender quanto que a gente está gastando todo mês, qual é a nossa perspectiva de tendência de receita e em que tempo, e olhar para a nossa reserva também, né? Qual é o nosso chamado runway, né? Ou seja, quanto eu tenho de caixa para aguentar, para cobrir as minhas despesas, né? Que não foram superadas pela receita, que superam as minhas receitas. E a gente precisa olhar para a realidade, porque eu falo que o maior investimento que eu fiz foi a escolha de bancar o meu padrão de vida até dar certo. E eu vou contar aqui algumas boas decisões que eu tomei nesse meio do caminho, algumas decisões não tão boas que eu tomaria diferente se eu estivesse lá. Quem sabe isso pode contribuir aí para as escolhas de vocês. E aí eu quero trazer uma frase de um professor meu, uma das pessoas que foi mais importante aqui no meu desenvolvimento, que é: nada do que aconteceu poderia ter acontecido de outra maneira, porque não aconteceu. Então aqui não é a gente se culpar pelo que a gente fez ou deixou de fazer. A gente fez o que era possível fazer com o nível de consciência que a gente tinha, no estado emocional que a gente estava, nas circunstâncias que a gente enfrentou. A gente olha para isso, a gente aprende e pensa: o que eu posso fazer hoje de diferente? Hoje, eu literalmente não sou a mesma pessoa que eu era 2 anos e meio atrás. Eu não sou a mesma pessoa que eu era uma semana atrás. Não é justo eu me julgar com o nível de consciência que eu tenho hoje. Eu só posso decidir o que eu vou fazer a partir de agora. Isso é responsabilização. Então, contando um pouquinho aqui da minha trajetória e da minha própria travessia, né? Então, eu fui gerente aos 28, diretora aos 32, C-level aos 40, e saí numa reestruturação aos 42. A minha área foi desfeita, a minha área trabalhava com futuro, né? Então, M&A, CVC, é quando a empresa está crescendo, quer investir, quer se diversificar. Chegou a crise e a minha área inteira se desfez, curto prazo. Eu estava há 11 anos na mesma empresa, uma empresa que eu era feliz, que eu gostava, que eu entreguei muito resultado. E eu tive que tomar uma decisão. E um dia depois, eu tomei a decisão de que eu não ia tentar me recolocar. Eu ia tentar empreender. E eu falei: se der tudo errado, daqui a um ano eu estou procurando emprego, põe um sabático, eu aguento. Se começar a dar certo, se me der sinais de que eu dou certo, eu continuo. E eu demorei 2 anos até atingir o break-even. Aquele gráfico do fluxo de caixa que eu mostrei para vocês, eu demorei 2 anos para as minhas receitas poderem cobrir as minhas despesas. E foi uma fase dura. Porque a verdade é que eu não sabia que eu ia chegar em 2 anos, eu não sabia nem se eu ia chegar. E foram 2 anos em que acho que não tinha uma semana em que eu não parava para pensar:
Volto ou não volto? Vai dar certo ou não vai dar certo? Será que eu tenho um negócio ou será que eu não tenho um negócio? Será que eu estou me iludindo? Será que eu estou louca? Eu não tinha ninguém para seguir. Eu não tinha ninguém que tinha percorrido esse caminho que eu estava percorrendo. Tinham pessoas que tinham construído coisas legais, mas não do jeito que eu me via. Eu não tive referência. Eu tive ajuda, eu soube buscar ajudas pontuais para posicionamento, para tráfego, um curso disso, um curso daquilo, mas eu não tinha alguém que tinha construído o que eu estava querendo construir. Então, tinha que ser sozinha. E eu fiz uma escolha também, de trabalhar 30 horas por semana. Uma escolha que eu sustentei e continuo sustentando pelos últimos 2 anos e meio, e não é uma escolha fácil para mim. Eu tomei essa decisão algumas semanas depois que eu tinha saído, que a gente, bom, quando a gente sai, a gente entra num estado de sobrevivência. E aí não importa quanto dinheiro você tem na conta, é, é o nosso organismo tentando nos proteger. E aí eu cortei um monte de coisa, cortei, né, várias coisas que a gente fazia, esporte das crianças, tirei eles da escola, falei, eu vou ficar com eles à tarde, fiz algumas manobras, assim, no primeiro mês. E cortei restaurante, cortei algumas coisas que são desperdícios que eu acabei até cortando até hoje. E aí eu perguntei pro meu filho, eu falei, filho, ele era o mais velho na época, tinha 6 anos, falei, filho, você preferia quando você tinha mais presentes, a gente viajava mais, a gente saía mais, ia mais em restaurantes, e a mamãe estava mais longe, ou você preferia como a gente está vivendo agora? E ele falou, sem nenhuma, nem titubeou, agora, mamãe. E eu resolvi manter esses 30 horas por semana. Porque a infância deles nunca mais ia voltar. Dinheiro eu recupero. O tempo com eles eu não recupero. Eu não vivo isso de novo. Mas eu adoro trabalhar. Então, para mim, a minha disciplina é parar na hora que eu combinei de parar. É fazer os arranjos que eu preciso fazer para que isso seja viável e possível. Obrigada, gente. Estou lendo aqui os comentários, Felipe, Vanessa, Camila. O meu propósito é que se você tomar a decisão de construir uma carreira livre, seja você hoje no corporativo, já entendendo que o corporativo uma hora tem um fim, ou que você não quer que ele seja a sua única opção, ou seja, já tendo tomado a decisão ou alguém tomou a decisão por você. O meu propósito é que você não precise de 2 anos. E sim, de 6 meses a 1 ano. E eu dou esse intervalo porque cada caso é um caso, cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa vai ter o seu tempo de implementação. E eu não estou falando isso aos ventos, eu estou falando isso a partir da experiência das pessoas que confiaram em mim. E algumas delas estão aqui. Obrigada pela presença, pessoal, da mentoria. Porque a verdade é que eu errei muito. Eu queria poder dizer para a Marina, de 2 anos e meio, ó, faz isso, isso, isso. Eu estou do seu lado, estou te dando a mão. Vamos lá, você tentou isso, não funcionou para o seu mercado, vamos ajustar, vamos ver de outro jeito. Uma ajuda que eu não tive disponível, mas que hoje eu sei oferecer. Então, bom, como que a gente faz na prática para gerar valor com seus talentos, deixar sua marca no mundo e ter mais qualidade de vida?
Eu acredito que tem 3 pilares fundamentais, onde eu estou concentrando toda a minha energia. Um é uma mente livre. Eu vou explicar um pouco mais o que que é isso, mas a mente CLT não constrói uma carreira livre. A segunda é a gente aprender a vender os nossos ativos. A gente passa a ser um negócio. E o terceiro é soltar a nossa voz. Então a gente precisa de outra mente para construir uma carreira livre. O que que eu quero dizer com isso? A gente carrega uma série de histórias que foram reforçadas, inclusive no meio corporativo, foi o que nos reconheceu ou nos fez sobreviver, que não nos ajudam a construir uma carreira livre. Pessoal, vocês estão me escutando? Ah, legal, porque algumas pessoas fechou a câmera, mas Sim, escutando bem. legal. Então, histórias como eu não gosto de aparecer. Cláudia, você queria falar? Não, foi um acidente aqui. Foi um acidente, desculpa. Tá bom, imagina. Eu não gosto de aparecer. Eu não sei vender. Quem vai comprar de mim? São histórias que estão na nossa mente. E é dito que a mente é um espaço onde a gente mora dentro. E essas histórias são como um mofo que fica dentro desse espaço, que vai tirando o nosso ar e vai tornando a jornada muito mais pesada do que ela precisa ser. Bom, e de onde vêm essas histórias? Vamos pegar esse exemplo do eu não gosto de aparecer. A gente teve uma experiência que foi uma experiência dolorosa em algum momento. Vou dar um exemplo aleatório aqui. Quando a gente era pequeno, criança, foi lá na frente da escola, dos amiguinhos, falou o que queria falar, se expôs, se vulnerabilizou, e os amiguinhos riram. Isso gerou dor. A gente não quer sentir essa dor. Então a gente toma uma decisão de se proteger, inconsciente. De novo, ninguém podia ter feito diferente. Aqui não é sobre culpa, mas é sobre entender o processo. E essa decisão inconsciente de proteção, que no fim é um mecanismo de sobrevivência, vira uma verdade sobre quem você é. Eu não gosto de falar em público. Eu não sei falar em público. E é mais do que uma crença limitante. Imagino que vocês já ouviram falar sobre crenças limitantes. As crenças limitantes, elas estão na superfície. É a história que você conta sobre você mesmo, para você, sobre quem você é. E o ponto é que ninguém consegue destruir a sua própria identidade, sobretudo uma identidade que você criou para se proteger de um perigo, ainda que seja um perigo imaginário. Então, o que eu descobri, porque eu tive mestres que fizeram esse trabalho comigo, é que a gente tem pontos cegos, que só um olhar de fora, de quem já passou por isso, de quem consegue enxergar os nossos pontos cegos, consegue trazer à tona e dissolver essas histórias. E isso é fundamental. E aí o que eu mais ouço, Marina, mas eu já fiz 10 anos de terapia. E eu quero honrar isso. Porque só alguém que fez terapia consegue me escutar. Só alguém que já passou por um processo terapêutico
consegue se abrir para isso que eu estou falando. Mas a terapia, ela é como se fosse a fisioterapia para a mente. Você começa por ela. Você tem um problema, se você tivesse um problema no joelho, você ia começar pela fisioterapia. E você vai descobrir um monte de coisa, e você vai ressignificar um monte de coisas, e isso é maravilhoso, e isso tem um propósito. Mas para fazer uma mudança de identidade com um propósito de construir uma carreira livre, precisa ir um pouco mais profundo nesses aspectos, e aí tem a ver com a frequência vibracional, e tem a ver com entender o contexto, que por melhor que seja o terapeuta, ele não consegue entender o contexto para enxergar o ponto cego. Ninguém consegue enxergar o próprio nariz. Então, essa é a etapa da mente. E a confusão é uma frequência. O medo é uma frequência. A paralisação é uma frequência. E o que mantém a gente nessa frequência da sobrevivência, ou nessas frequências da sobrevivência, são histórias que a gente conta pra gente sobre a gente mesmo. Largar essas histórias, esses pesos, é fundamental para eu mudar a frequência e conseguir operar no lugar da clareza, da coragem, e enxergar a vida como possibilidades, e não como um perigo constante. É isso que eu queria falar sobre mente livre. É talvez a etapa mais importante do meu trabalho. Com a mente livre, na frequência certa, a gente consegue olhar para os nossos desejos de uma outra forma. E passar para a etapa 2, que é vender os nossos ativos. Então, o ponto é você é o seu maior ativo. Não é o seu currículo, não é o seu crachá, não é nem os seus resultados, porque o resultado é passado. É o que você decide fazer. E a sua carteira de ativos é composta pelos seus talentos, pelos seus desejos, pelas suas habilidades, por onde você joga melhor. E quando a gente está na frequência certa, tendo largado esses pesos, a gente consegue ter um outro olhar sobre isso e organizar isso de uma outra forma. E aí a pergunta que eu faço para vocês refletirem é: e se você só trabalhasse nas horas em que realmente agrega valor? A gente pensa no Gallup, né? Sobre a gente usar as nossas forças. A carreira livre é sobre a gente se concentrar nas nossas forças, naquilo que a gente é forte, naquilo que mais nos entusiasma para fazer. E aí, eu não quero pular isso, porque é sobre vender os seus ativos. Então, não adianta a gente ter o maior conjunto de ativos, ter talentos que a gente não consegue vender. E venda, quando eu estou falando aqui, eu também estou falando de uma recolocação. Porque quando a gente se candidata para uma vaga e a gente vai para uma entrevista, a gente não pode perder de vista de que a gente está indo lá para resolver o problema de alguém. E os mesmos princípios que funcionam para a gente vender um produto, uma consultoria, uma assessoria, um as a service,
são os mesmos princípios que servem para você fazer um networking estratégico, para você aumentar sua empregabilidade, para você se posicionar da forma correta numa entrevista. Então, saber vender é fundamental. E a gente não aprende isso no corporativo. Eu não aprendi. Mesmo quem eu atendo pessoas que trabalharam com vendas, elas não aprenderam a se vender. Só que a boa notícia é que vendas a gente aprende. É ensinável, é treinável. E eu me dei conta disso muito tarde. Eu comecei a estudar vendas, eu me dei conta de que eu não sabia vender esse ano. E estou investindo cada vez mais nisso, porque é um ponto fundamental. E o último pilar é a gente soltar a nossa voz. Que é a gente mostrar aquilo que a gente tem receio de mostrar. Aquilo que você está escondendo é o que as pessoas mais procuram. E precisa ter coragem. Porque aqui não é sobre dizer o que o outro quer ouvir. Não é sobre montar o seu produto do jeito que você acha que o mercado quer receber. É sobre você vender o seu talento e você comunicar com vulnerabilidade o seu talento. E ele vai vender. Se você resolve um problema real, urgente, de alguém, você vai vender. E dentre todas as escolhas que eu fiz, foi a escolha de sustentar isso. Porque não me faltaram pessoas dizendo que eu tinha que vender outra coisa. Que eu tinha que me comunicar de outro jeito. E eu perdi muito tempo ouvindo essas histórias. Então, se tem uma mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, se vocês levarem isso, daqui eu já fico feliz. Que você pode chegar lá sendo você, entregando o que você vai entregar nesse mundo. E agora eu quero fazer um exercício. E se eu te garantisse que, com 100% de certeza, que em 2 anos, você consegue ter a qualidade de vida que você deseja, o tempo que você deseja para você, trabalhar com o seu propósito, gerar uma transformação real na vida das pessoas. E por qualidade de vida, eu também estou falando de dinheiro. Cada um tem o seu número. Você colocaria toda a sua energia nisso? A verdade é que a incerteza é a realidade. E essa é a mudança mental mais difícil da gente fazer. A nossa mente fica o tempo todo tentando prever o que vai acontecer, tentando projetar um cenário para nos dar a segurança. Mas a incerteza é a realidade. Se eu estou na frequência da sobrevivência, a incerteza vira medo. Se eu estou na frequência, se eu elevo a minha frequência, a incerteza vira possibilidades. Eu não tenho a menor ideia de quanto eu vou faturar nos próximos 6 meses.
Eu tenho uma tendência, eu desenvolvi uma série de ativos, eu me comprometi comigo mesma que eu vou seguir tomando as melhores decisões diárias que eu puder, e que eu vou me empenhar dentro daquilo que eu decidi. E ainda assim, eu tomei a decisão de levar meus filhos para a Disney no final do ano. Porque eles nunca vão ter a idade que tem de novo. Então, o que separa quem chega em 2 anos de quem não chega, talvez nunca, é escolher. O segundo é pedir ajuda. Eu queria ter tido ajuda antes. Hoje, quando eu reconheço que alguém pode me ajudar, eu não perco essa oportunidade. Inclusive, Vanessa está aqui, minha mentora, me assistindo. E eu me comprometo com pequenas decisões diárias. Eu tomo a melhor decisão que eu posso todos os dias. Se eu pudesse voltar em 2 anos, é isso que eu falaria para mim mesma. Escolha e se comprometa com a sua escolha. Peça ajuda. E tome uma boa decisão todos os dias. O meu trabalho, e eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu quero muito escutar as perguntas de vocês, ele é um trabalho individualizado, porque eu entendo que essa mudança da mente, ela é profunda, ela é muito particular. E tem coisas que a gente só consegue acessar, né, acho que com tempo juntos. E ele também é coletivo, né, então eu tenho hoje um grupo que caminha junto, com sessões que a gente se encontra quinzenalmente, uma rede que se ajuda, treinamentos. E são 12 meses de acompanhamento, próximo e profundo comigo. Para quem quiser saber mais, para quem essa conversa fez sentido, entende que eu posso ajudar, estou deixando aqui o link para a aplicação. Para quem quiser, a gente vai fazer uma conversa e entender como que a gente pode caminhar juntos. E eu quero deixar um presente aqui para vocês. Obrigada, Felipe. Obrigada por todos os comentários, pessoal. E eu quero deixar um presente para vocês que ficaram aqui até o final. Temos aqui separei mais 30 minutinhos para responder perguntas. Então se inscrevam lá, vai ser uma surpresa, mas eu vou entregar um conteúdo de valor para vocês aprofundarem aqui também os temas. E eu finalizo com a frase do Henry Ford, que eu gosto muito, que é: quer você acredite que pode, quer acredite que não pode, você estará certo. A nossa mente é o fator determinante do nosso sucesso, ou não. Obrigada, Bruna. Então, quero agora abrir para perguntas. Obrigada, pessoal.
por todos os comentários aqui. Muito bom. Eu vou ficar com a câmera fechada que eu tô com a neném aqui no colo. Mas eu ouvi tudo, parabéns, muito legal. Uma dúvida que é bem importante assim nesse momento de transição, ou quem está querendo fazer a transição aos poucos, né? É, quando você está numa empresa, numa grande corporação, as portas são abertas muito um pouco pelo teu cargo, pelo que você está exercendo e também muito pela empresa e o brand, né, que você carrega também, né? Então, como é que foi para você depois, né, de fazer essa migração, que esse é o ponto mais delicado, né? Como foi para você esse primeiro momento, né? Agora é a Marina, né? Abrindo uma porta ou batendo numa nova porta. Não é a Marina mais da Nike, é a Marina mais da Centauro ou de outras empresas. Esse início eu sinto que é bem complexo. Como é que foi para vocês? Ótima pergunta. E eu acho que é um choque de realidade. A gente se dá conta do peso do crachá, do peso do nome. Eu, por exemplo, não tinha essa consciência. Eu lembro de um primeiro evento que eu fui, sem o nome no crachá, era um evento de startups, assim, atenção zero. Assim, as pessoas É, né? nem abrem a rodinha para você entrar, né? E eu acho que tem isso do como as pessoas te recebem, mas tem um outro ponto também que é relevante, que é você se dar conta do quanto a sua vida era facilitada lá dentro. Então, muitas vezes as pessoas atendiam o que você estava pedindo pelo seu cargo, porque fazia parte da função, não é porque você estava se comunicando bem. Ou elas cooperavam com você porque, enfim, fazia parte ali do jogo. Então, eu acho que para mim foi um choque de realidade de ver quantas coisas eu precisava desenvolver em mim para conseguir voar solo. E uma grande oportunidade, porque eu acho que quando a gente desenvolve isso, se a gente quiser voltar para o corporativo também, voa, porque é outro ritmo, outro nível de performance, na minha opinião. Não sei se fez sentido aí, Felipe. Claro, total. Obrigado, Marina. Imagina, obrigada a você. Marina, Bruna aqui. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia. Muito interessante, né? E muito inspiracional, assim, a tua trajetória. E nos faz repensar, principalmente, né? Eu tô, como você sabe, estou no corporativo ainda. Estou há 21 anos. E comecei a me movimentar, porque hoje a gente está, amanhã a gente não está e não sabe o que virá para frente, né? E eu comecei a me movimentar a partir do momento de um diretor que eu tinha, e ele tinha 30 anos de empresa, e ele tinha sido desligado. E nesse último dia, eu pedi um feedback para ele, porque foi ele que me confiou a liderança na época. Sim. E uma coisa que ele falou para mim que eu levo para minha vida inteira, por isso que eu estou me movimentando o tempo inteiro, ele falou assim: Bruna, qual é o teu plano B? Até então eu não sabia, né? Ele falou assim: você precisa fazer da empresa onde você está um trampolim para você chegar onde você quer. E a partir dali eu comecei a dizer assim: mas o que eu quero? Que eu nem sabia onde eu queria chegar. E ali me gerou um desconforto, e o desconforto ele ou move ele paralisa a gente, né? E a partir daquele momento eu comecei a me movimentar. Então, esse trabalho que você está fazendo, ele é fundamental para quem ainda está no corporativo e não sabe qual é o caminho que quer seguir. Quem que é a pessoa
por trás do crachá. Porque o momento que sair da empresa, do corporativo, eu acho que foi muito louvável a pergunta que o Felipe fez, porque às vezes a gente perde a nossa identidade. Às vezes não, a gente perde a nossa real identidade. E quando a gente sai, a gente não se encontra, né? E a gente se sente realmente diferente, né? Fora. Então a gente precisa construir essa nossa jornada enquanto a gente está dentro, porque quando a gente, né, sair, o impacto seja menor. E a gente já construiu algo que faz parte da nossa essência, né? E a gente tem Sim. que redescobrir no processo, né? Então, assim, foi assim muito bacana o que você trouxe da tua história e inspira a gente a se movimentar cada vez mais. Sim, perfeito. Acho que é ótima colocação aqui, Bruna. Acho que tem um primeiro ponto que é a gente despertar para a consciência de que a estabilidade que a gente projeta no corporativo, ela não é real. Ela não é real. Eu tenho previsibilidade, uma certa previsibilidade de salário, mas eu não tenho estabilidade, são coisas diferentes. Mas a gente se sente mais seguro. Eu acho que por conta das crises, de tanta gente se movimentando também para uma carreira livre, uma carreira solo, mentorias, né? Eu acho que começou a acender uma luz maior. E também, acho que de outro lado, muita gente adoecendo no corporativo. E concluindo que, puxa, esse caminho, desse jeito, não dá. Então, eu acho que tem esses dois movimentos que eu enxergo aqui, que fazem mais gente, apesar de achar ainda é a minoria, né, mais gente se dá conta de que, puxa, não é inteligente eu colocar todas as fichas num lugar só. E aí eu acho que tem dois cenários. Tem o cenário do eu fazer isso enquanto eu estou empregada, e aí eu tenho uma vantagem que é aquele vale da morte não tem, porque eu estou recebendo o meu salário e tudo que eu faço é extra, mas tem uma desvantagem de eu não ter tempo, né? As pessoas têm suas famílias, têm um trabalho que normalmente também é puxado, e elas precisam também ser velozes até para o negócio poder andar a tempo. E aí tem outro cenário, que é quando a gente está solo, e aí a gente está correndo contra o tempo, né? Que é um pouco mais sobre o cenário que eu falei, que foi o meu cenário aqui, né? Mas hoje eu atendo pessoas que estão nos dois lugares. O que eu gosto de dizer também é assim, você não precisa ter um negócio rodando quando você está no corporativo, necessariamente. Mas você pode ir fazendo o trabalho de quais são os seus ativos. Você ir ativando a sua rede de uma forma intencional. Porque se você entende onde você quer chegar, você vai construindo as coisas, mesmo que você não necessariamente monetize, né? Então, não necessariamente você vai vender. Tem gente que quer trabalhar com uma consultoria. Você não vai estar no corporativo e vender uma consultoria, isso não é viável. Mas você pode ir trabalhando os ativos que vão fazer com que uma virada, seja ela planejada ou não, seja muito mais fácil. Faz sentido, Bruno? Super, super sentido, Marina. Super sentido. Aí a gente vai ganhando repertório, visibilidade, autoridade. Quando você sair, você é reconhecida como a Bruna, a Marina, a Amanda, né, o Felipe. Então, hoje a gente encontra muita gente perdida ainda, Marina, no corporativo. Sim. Muita gente, sem qualquer tipo de identidade. E é isso que precisa ser trabalhado. Mas muitos ainda não tomaram a consciência disso e ainda olha só para dentro, né, Sim. da empresa. E isso tem adoecido as pessoas quando tem algum tipo de
mudança dentro da empresa, alguma reestruturação, isso mexe com todo mundo o tempo inteiro, grandes empresas todo tempo estão se reestruturando, e hoje a gente está, amanhã a gente não sabe, e é aquilo, aquele momento de sobrevivência, como você falou, né? Exato. E é esse cenário que a gente precisa mudar. Muito bom. Sim. Obrigada pela pergunta. Amanda, acho que você... Marina, boa noite. Primeiramente, noite. obrigada pela aula, parabéns. Já Obrigada. anotei aqui as frases fortes, que eu achei muito impactante, amo. Comentei que faço terapia, então terapia também me ajudou a transformar minha vida, minha realidade. Mas eu quero dar um adentro aqui, não vim do corporativo, mas atendo clientes e tenho amigos, né, que são do corporativo, e faz muito sentido tudo que você falou, porque eles estão ali vivendo, né, o propósito e a essência da empresa. E aí, com essa falsa estabilidade que eles acham que tem, falta ali o medo, né? Falta ali, na verdade, a coragem de sair, de fazer outra coisa ou de trabalhar para si. Então, não é fácil, né? E aí vai ficando ali anos e anos de forma infeliz, sem propósito, faz todo sentido, perde a essência. Então, eu não vivo isso, não vivi, mas tenho pessoas que vivem do meu lado, eu acompanho de perto e sei o quanto é difícil. E parabéns pela coragem, porque são amigas aí que também já são 40 a mais, não estão felizes, mas ainda não têm a consciência clara e a coragem de dar esse primeiro passo. Sim, muito bom, Amanda, o seu comentário. Acho que, de novo, existem casos e casos, né? Acho que tem gente que é feliz, também atendo, né? Mentoro pessoas que são felizes, que acham que o melhor passo para esse momento é o corporativo, e eu corroboro que é um caminho muito rico também. Acho que se hoje eu posso contribuir de várias formas também, é porque eu passei por ali, então eu gosto de ser muito grata a tudo que eu passei. Mas para algumas pessoas eu acho que chegou ao fim, quer elas escolham ou não, tem gente que até gostaria de estar, mas sob condições que talvez não sejam as favoráveis. Às vezes a empresa não quer pagar o que ele vale, né, ou exige estar numa situação em que não é uma situação que faça sentido. Seja um caminho ou seja o outro, eu acho que diversificar a nossa carteira é sempre uma estratégia inteligente. Eu gosto de pensar nisso para o meu dinheiro, eu gosto de pensar nisso também pelas minhas fontes de renda, né? Então, acho que eu não tinha consciência disso, eu era uma pessoa totalmente inconsciente, diferente do que a Bruna aqui, que acho que acendeu essa luz antes. Eu não tinha nem LinkedIn praticamente, assim, eu não... os meus ativos eram as minhas relações de trabalho e os projetos que eu fazia, enfim, era bem relacionada, mas não fazia isso intencionalmente. Eu acho que acordar para isso nunca é cedo demais. Bárbara. Oi, Marina, boa noite. Vou ficar com a câmera fechada que eu tô morrendo de gripe aqui. Melhoras. Obrigada. Eu perguntei aqui no chat, ouvindo você falar, né, sobre a tua trajetória profissional, e aí eu fico essa pergunta, né? Tua experiência profissional, eu imagino que tenha te ajudado bastante nessa transição. E aí, que mais, que foi de mais importante, assim, nessa tua trajetória que você acha que te ajudou a conseguir depois de 2 anos chegar onde você queria? Você diz quais atitudes ou quais decisões nesses Não, acho 2 que anos foram mais quais, importantes, ou da quais, minha trajetória antes? não, quais aprendizados você trouxe do corporativo que te ajudaram? Acho que o mais forte tem um que foi muito fundamental, que é a mentalidade de startup, de testar pequeno e ir escalando. Então, eu testei muitas coisas e continuo testando, porque hoje
menos, né? Porque eu acho que o nível de mudança que você precisa fazer é menor conforme o tempo passa e as coisas vão dando certo, você vai apostando mais nas coisas que vão dando certo, mas sempre tem algum nível de teste, né? Então, isso para mim foi importante, assim, eu tinha muito claro, e tenho muito claro onde eu quero chegar. Eu sou muito teimosa no meu objetivo, mas eu sou flexível no caminho. Então, o ir testando, ir aprendendo com as pessoas, né, com o tempo, acho que podendo também acessar pessoas que estão mais na minha frente, onde eu quero chegar, mas ao mesmo tempo também testando isso na prática, na realidade, como que eu me sinto, como que eu tenho que eu tenho de resultado, para aí sim apostar mais. Acho que essa para mim, acho que foi a ferramenta mais valiosa que eu tive no corporativo e que eu usei aqui. Respondi, Bárbara, era? Respondeu. Obrigada, Marina. Legal. Deixa eu só ver se tem mais alguma no chat aqui que eu tenha passado. No ponto, Felipe, queria que você falasse um pouco sobre como ficaram as relações quando você saiu. Eu me decepcionei com muita gente, porque também tinha ficado 11 anos no último desafio. Eu acho que a gente vai mudando, e a gente vai mudando, talvez, de relações também. Algumas pessoas que foram importantes naquela época e que continuam fazendo sentido, continuam, sei lá, torcendo por mim, continuam curiosas com o que eu estou fazendo, a gente manteve contato. Eu acho que as pessoas que talvez ou tinham interesse pelo cargo que eu tinha, pela posição que eu tinha, pelo que eu podia proporcionar para elas a partir daquele cargo, e eu perdi essa função, acho que também se afastaram. Então, não acho que é um afastamento ruim, eu encaro como a vida também prosseguindo, mas certamente hoje eu conheço muito mais gente, eu interajo com muito mais gente, e digamos que eu vou achando a minha turma. Hoje eu escolho por afinidade. Lá eu tinha que conviver com determinadas pessoas, e as pessoas também acho que tinham que me engolir, né? Essa é a verdade. Então eu sinto que as relações elas ficam mais verdadeiras. Eu encaro dessa forma. Você fez um coraçãozinho aí, né, Camila? Acho que fez sentido. Douglas. Marina, primeiro quero parabenizar pela baita aula que você deu aqui hoje. Foi muito legal. Você trouxe pontos aí que não só mostram esse novo caminho, né, para muita gente, mas tocam feridas que são muito abertas aí nesse mundo corporativo, né? Eu também vim desse ambiente, foram 16 anos no ambiente corporativo e há 7 anos eu empreendo. E romper, de fato, essa barreira, ela é complicada. E dia desse eu estava até ouvi um podcast uma das frases lá, né, um dos assuntos que tocaram é que normalmente o telefone não toca para você, né? O telefone toca para sua cadeira, toca para sua mesa. E quando a gente sai desse mundo corporativo, aí falando um pouco aí também, acho que a Camila está com essa trava aí, fazer, é acreditar, é abrir essa câmera, é publicar para o mundo a sua voz, né? Como você falou aí, né, Marina? É literalmente trazer a sua voz, é a gente acreditar na gente e acreditar naquilo que a gente está trilhando como caminho, né? Acho que, obviamente, que a gente aproveita todo esse caminho do mundo corporativo para poder se apoiar. Eu acho que eu aproveitei esses 16 anos para poder ir construindo novos caminhos enquanto isso, né? Eu acho que, sabendo que em algum momento essa corda ia roer, e ela vai roer em algum momento. De fato, não existe essa estabilidade. Mas eu acho que isso inspirou, consegui ele por esses últimos 7 anos. Meus clientes continuam sendo os últimos contatos, mas de fato, então, em dado momento, esses contatos se esvaziam, eles vão encolhendo,
e a gente tem que buscar gente nova. E é justamente gente nova, gente diferente, que vai apoiar muito mais e vai apostar muito mais na gente. Então, na verdade, só queria trazer um pouco desse complemento aqui, ou melhor, essa reflexão também junto com vocês, né? Porque eu achei essa aula muito legal, foi uma aula que tocou profundamente aqui em todo mundo, e são essas experiências. No final, pessoal, a gente tem que tomar decisões todos os dias, boas decisões, e fazer acontecer e dar certo. Então, obrigado aí queria trazer um pouco dessa visão que eu também tenho vivido, mas, sobretudo, parabenizar você pela aula, porque foi muito inspiradora. Obrigado. Obrigada, Douglas. Acho que também seu depoimento aí de quem alguém está há 7 anos, né, nessa jornada, eu imagino como a gente vai. Eu sinto isso, né? Não sei se você sente assim, que 1 ano empreendendo é 10 no corporativo. Tanto em termos do que a Verdade. gente faz, do que a gente tem que crescer internamente, se mudar, assim, porque não tem não tem espaço para ir devagar, né? Mesmo escolhendo trabalhar 30 horas por semana, é com intensidade, né? Então, acho que deve ser uma jornada também muito bacana. Quero ouvir sua história também depois. Maravilha, mas obrigado mesmo aí. Parabéns pela trajetória. Putz, baita aula, gostei demais. Muito bom. Deixa eu ver se mais alguém aqui. Cláudia. Ela teve que sair. Acho que foi isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Pergunta não, Marina, eu queria dividir para eles uma coisa aqui bem interessante, né? Nem te pedir permissão, mas eu queria contar um pouco, bem rápido, Permitido. da minha história com a Marina, né? Eu trabalhava na Nike, a Marina no grupo SPF, né? Então, de repente, a Nike, quem diria, né? Foi vendida, né? A operação da Nike do Brasil, e a gente teve que fazer essa transição, né? Então, eu fui PMO do lado da Nike, a Marina do lado da SBF, né? Fiz toda aquela transição. E a partir do momento que acabou a transição, eu fui trabalhar com a Marina, né? Eu era diretor, fui reportar para a diretora, numa situação super, assim, esquisita, acho que desconfortável para os dois, né? E numa movimentação natural, quando acontece um M&A desse, né? Ou seja, uma alavanca de valor, a primeira que eles miram é cortar pessoas, cortar salários, juniorizar posições, e assim eu saí, a Marina teve que me demitir. Né? Mas a relação que eu tive com ela, assim, a experiência que eu tive com ela era de uma Marina que, no meio da pandemia, dentro, né, de uma transição louca, fazia call com 2 crianças no braço, né? E a gente aqui desligava a câmera e tal, e existiam os comentários, rapaz, ela deve ser louca, como é que tá, morrendo de trabalhar essas 2 crianças aqui e tal. Então, quanto tempo se passou, Marina? Acho que 2021, 4 anos se passaram, né? Eu escolhi a Marina para ser minha mentora. Eu estou nesse momento de transição, porque eu comecei a acompanhar a Marina no LinkedIn e me conectei com o teor das postagens dela, né? E me impressionou, né? Ou seja, a transformação que aconteceu na vida dela como pessoa e como profissional. E assim, é uma conversa, assim, é uma história muito interessante. Eu resolvi aqui dividir com as pessoas, porque é meio que improvável, né? A gente trabalhou junto no momento onde você era aquela pessoa career-driven, ou seja, algo que você até assustava. E estamos aqui, né? 5 anos depois, 4 anos, sei lá, e você está me ajudando aqui nesse momento de transição. Obrigada, Norte, pelo depoimento. Como eu já te falei, eu acho que essa escolha fala muito sobre você, né, de alguém que passa por uma demissão e ainda assim escolhe, né, a pessoa que a demitiu como mentora e tem essa abertura e vulnerabilidade de me acompanhar, né, talvez, como a Camila falou, várias pessoas acho que fecham a porta, né, e acho que muito, muito legal a nossa conexão e é uma honra, assim, num processo muito muito rico. Eu tenho certeza que a gente vai construir está construindo, né, muitas coisas juntos aqui. Como eu sempre falo, eu não acredito no acaso, eu acredito na ordem, né, que tudo acontece por um motivo.
Então, acho que essa também foi mais uma evidência da vida, de que as coisas não acontecem por acaso. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Estamos chegando aí 5 minutinhos no nosso fim programado, também quero liberar vocês. Obrigada por todo mundo que ficou até o final. Vou deixar os links lá no grupo, então, o link, na verdade, da aplicação, porque o outro é um exclusivo aqui para vocês. Se alguém não pegou, me manda uma mensagem direta. Vou mandar um material aí para complementar e aprofundar algumas coisas que eu trouxe para vocês aqui, para as pessoas que ficaram até o final. Super obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, e estou à disposição também. Nos vemos na roda no próximo, e vocês têm meu contato também. Vai ser um prazer aprofundar aí no caso de vocês.